sobre frase, oração e período. Então vamos começar aí com frase. O que é uma frase, gente? A frase pode ser definida por seu propósito comunicativo, ou seja, de comunicar algo com alguém. Então isso significa que a frase é todo enunciado capaz de transmitir, de traduzir sentidos completos em um contexto de comunicação, sem ter aquela necessidade obrigatória de um verbo no meio da frase. Então, por exemplo, quando eu falo parabéns, a pessoa entendeu perfeitamente meu enunciado. Então, isso é uma frase. Quando eu falo te amo, a mesma coisa. Se eu chego e falo oi, tudo bem? Uma frase. Por quê? Porque vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, isso é uma frase. Uma frase nem sempre tem a necessidade de um verbo, tá? Então, se ela é frase, ela não tem aquela necessidade de ter um verbo no meio, tá? Já a oração, ela é uma unidade sintática e ela trata de um enunciado linguístico cuja estrutura caracteriza-se obrigatoriamente, ou seja, aqui sim é obrigado a presença de um verbo, tá? Então, na frase não é obrigado, mas na oração é obrigado a presença de um verbo. Tá? Na verdade, a oração é caracterizada aí sintaticamente pela presença de um predicado, o qual é introduzido na língua portuguesa pela presença de um verbo. Então, geralmente, a oração apresenta um sujeito e que são os termos essenciais da oração, integrantes ou acessórios. Então, por exemplo, quando eu falo corra, você entendeu perfeitamente o que eu quis dizer. Só que corra, gente, vem do verbo correr. Então, aqui é um verbo. Então, aqui é uma oração. Quando eu falo Ana saiu cedo hoje e voltou tarde, vocês também entenderam perfeitamente o que eu falei. Só que aqui temos presença de verbos, como o verbo sair e o verbo voltar. Tá? Então, aqui é obrigatoriamente uma oração. Bom, nós temos o período, tá? Que o período é aquilo que é construído, constituído por mais de uma oração, e aí ele é dividido em simples e composto. Tá? O período simples é aquele constituído por uma oração só, ou seja, um enunciado com apenas um verbo. Então, quando eu falo que é construído apenas por uma oração, quer dizer que só tem um verbo. Então, os dias de verão são muito longos. Então, aqui eu tenho uma oração, porque tem o meu verbo, tá? E apenas um verbo na oração toda. Então, eu tenho só um período, que é o período simples. Já o período composto é aquele que é constituído por mais de uma oração, ou seja, nesse período tem mais de um verbo. Tá? Ele pode ter 2 verbos ou mais. Mariana me ligou para dizer que não virá mais tarde. Então, ligar é o verbo e o virá é outro verbo. Tá? Então, e o dizer também, ó. Nós temos aqui os verbos ligar, dizer e vir. Tá? Então, tem uns 3 verbos nessa oração. Por isso que nós chamamos de período composto. Ó, nós podemos também chamar as frases de nominal e verbal, tá? Então, a frase, quando não apresenta verbo, eu posso só falar frase, ou eu posso falar essa é uma frase nominal. Por quê, gente? Porque não apresenta verbo e sim apenas nomes, tá? Como substantivos, advérbios. E a frase verbal, tá? Podemos também chamar a oração de frase verbal, que é quando apresenta verbos. Então, os corantes dão uma aparência encantadora e apetitosa aos alimentos, tá? Então, aqui nós temos verbos, é uma oração ou uma frase verbal. E a frase pode ser chamada de frase nominal quando não apresenta verbo também. Tá bom? Então, agora vamos fazer aí atividades sobre frases. Então, aí vamos para o caderno 3 da apostila de português, tá? Página 12. E vamos fazer a atividade. Releia estes enunciados retirados do texto, alimentos coloridos, seguros ou perigosos. Amarelo, verde e azul, os corantes dão uma aparência encantadora e apetitosa aos alimentos. Muitos textos são formados por frases. Você acabou de ler 2 frases que fazem parte do texto, alimentos coloridos, seguros ou perigosos. Analise os exemplos dados, pense e responda. O que fazem esses trechos serem considerados frases? Então, vamos pensar aí para poder responder. Então,
Leia algumas informações importantes a respeito das frases. Uma frase pode ser escrita ou falada. As frases escritas sempre são iniciadas com letra maiúscula. As frases escritas sempre terminam com um ponto final, um ponto de exclamação, um ponto de interrogação ou com reticências. Pontue as frases a seguir corretamente. Os textos de divulgação científica são interessantes. Você entendeu o que é uma frase? Que frase mais interessante? Então aí eu quero que vocês copiem a matéria que eu passei para vocês aí sobre frases no caderno de português e depois façam aí a página 12 e a página 13, jogo rápido, tá? Classifique os enunciados a seguir utilizando o código 1 para a frase nominal e 2 para a frase verbal. Então, vocês vão ler as frases, as letras e colocar. Se for frase nominal, vai pôr número 1, se for verbal, vai pôr número 2. Então, vocês vão fazer as páginas 12 e 13 e mandar no meu WhatsApp, tá bom? Então, vamos corrigir aí na próxima aula. Até lá!